quem ficou reclamando na parte 1 que tinha muitos celulares faltando, calma, eu disse para vocês que ia ter a parte 2 e nesse vídeo vamos continuar vendo os melhores celulares de cada marca. Bora lá! Agora vamos falar de Motorola e quero começar com o top, o Moto Razr 40 Ultra. Um aparelho realmente muito bacana que a Motorola trouxe pra gente. E um dos grandes motivos de eu trazer ele aqui como um dos destaques é porque a gente consegue, por exemplo, tirar foto com a câmera traseira, ou seja, a câmera principal, como fosse uma câmera frontal, já que este modelo, além de ser dobrável, ele tem tela na frente, ficando muito tranquilo você conseguir ficar bem enquadrado e assim tirar uma foto. Sem falar que o seu processador é bem competente, não tanto como o S23 Ultra, e aqui nós temos o Snapdragon 8 Gen 1 e não da Gen 2, mas você vai conseguir rodar tudo tranquilamente. Essa tela que você deixa ela dobrada, que aparece na frente, dá para você fazer tudo. É claro que vai ser melhor você utilizar a tela aberta, dependendo da usabilidade do que você estiver fazendo. Só que tudo que acontece com ela aberta é possível fazer com ela fechada. E isso é algo muito legal. E não é qualquer tela não, viu? Só essa tela da frente é uma taxa de atualização de 144 Hz. Isso é algo muito top. E ela aberta é de 165 Hz. Estamos falando de um celular desse tamanho que quando você dobra fica bem pequenininho, fácil de transportar, que ainda tem uma velocidade de um monitor gamer. Pô, isso é muito maneiro, tanto para assistir coisa como também para jogar, se o jogo tiver um suporte para isso. Agora, diminuindo um pouquinho mais, vamos falar do Moto Edge 30 Fusion. Mas eu já vou adicionar nessa lista também o Moto Edge G40. Eles têm muitas coisas semelhantes, então eu acho que os dois valem a pena nesses top da Motorola você ficar de olho. Mas vamos lá, vamos falar do Fusion. Ó, nós temos aqui uma câmera legal, de 50 megapixels, que grava em 4K, traz uma qualidade bem bacana. Temos aqui um processador que está entre os melhores do mundo também, o Snapdragon 888 Plus. Sua tela é uma POLED de 6.55 polegadas, sem borda, aquela sensação de tela infinita, que consegue ter uma taxa de atualização de 144 Hz, com HDR+, e o seu som tem a tecnologia Dolby Atmos presente. Então é uma combinação muito bacana. O Moto Edge 40 acaba perdendo alguns pontos e melhorando em outros, como no caso, ele tem resistência à água, coisa que o Edge 30 Fusion não tem. As câmeras, pelo menos na parte traseira, as lentes são as mesmas e também grava em 4K. O seu processador acaba tendo um desempenho um pouco menor, mas também você vai conseguir rodar tudo tranquilamente, já que nós temos aqui o Dimensity 8020. Ele também vem com essa sensação de tela infinita, também uma tela do tipo POLED que trabalha nessa taxa de atualização de 144 Hz. E os dois são 5G e os dois também vêm com NFC. Agora vamos cair um pouco mais, na verdade a gente vai cair bastante, porque numa linha intermediária eu não consegui encontrar modelos que, na minha opinião, hoje entrariam numa lista como melhores da marca. Sendo assim, vamos ir por uma linha mais básica e intermediária de um dos aparelhos que está sendo muito buscado da Motorola, que é o Moto G53. Acredito que um dos grandes motivos dele ser pesquisado é por conta de ser um aparelho relativamente barato e que já usufrui da tecnologia 5G, tendo ainda como diferencial a sua taxa de atualização da velocidade dessa sua tela, por ser de 120 Hz. Já cheguei a testar aqui o Moto G53, tem alguns pontos legais, outros que sim, vale a pena você ficar de olho quando está pesquisando um aparelho. Porque é legal de ele vir com essa taxa de atualização alta, é legal de ele ter até uma câmera aceitável pela faixa de preço dele, de 120 Hz. Ele tem NFC e você já pode utilizar, por exemplo, o eSIM, aquele chip virtual, você já pode ter nesse aparelho mesmo ele sendo barato. E possui funcionalidades da Motorola, como por exemplo o Moto Secure, que o próprio celular de R$2.000, R$2.500 da Motorola muitas vezes não tem. Agora vamos falar de Xiaomi. Aqui sempre tem custo-benefício, né? E quero começar com o mais topado em relação ao custo-benefício que eu vejo hoje, o Poco F5, porque é um aparelho que você consegue fazer tudo. Gravar em 4K, você consegue ter um processador que, pô, dá pra fazer tudo com ele, né? Está entre os 10 melhores do mundo. O Snapdragon 7 Gen 2. Para quem curte tela grande, é de 6.67 polegadas do tipo AMOLED. Sua velocidade é de 120 Hz. É um aparelho que já tem o 5G e também o NFC. E por ter um bom processador, a sua bateria, embora seja de 5.000 mAh, vai ter um equilíbrio interessante. Mano, é 64 megapixels na câmera traseira e 16 na câmera frontal. Até poderia dizer que o Poco F5 é um aparelho muito mais voltado para quem quer desempenho, mas você consegue fazer tudo com ele. Sem falar do seu armazenamento, 256 GB, mesmo que esteja um preço mais em conta do que muitos outros que sejam entre os top que eu mencionei aqui. Abaixo te indico o Poco X5 Pro 5G. Um aparelho também que você consegue gravar em 4K, tem NFC, bateria boa,
boa. Ele tem um processador também, que dá conta do recado mesmo que esteja abaixo dos R$ 1.000. É o Snapdragon 778. Sua câmera é de incrível 108 megapixels. Sua tela é uma AMOLED, também de 6,67 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz. É bom também que ele é novo, então ele está bem atualizado para quem quer ficar com 2, 3 anos com ele, dá para ficar de boa. E abaixo de 2.000 já é a versão com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Então, pô, tá de boa. Agora vamos descer um pouquinho mais. Vamos falar agora também de um aparelho que tem um bom armazenamento, tem uma câmera com grande megapixel, tem uma memória enorme, mas que tem um preço muito abaixo de todos esses que eu mencionei aqui da Xiaomi, que é o Redmi Note 12S. É um aparelho que vale muito a pena para quem quer armazenamento, quem quer ter uma câmera legal, 108 megapixels, megapixel não é tudo, mas sim, ele tira fotos legais, faz uma gravação bem interessante. A sua câmera frontal é de 16 megapixels também. Isso faz um diferencial nessa faixa de preço. Um detalhe é que ele não tem o 5G, ele é o 4G. Ainda assim, para mim, vale a pena você ficar de olho sendo um dos melhores da marca. Já que nós temos também aqui uma tela AMOLED, o seu processador, claro, mais básico, mas que também você consegue rodar tudo. O Helio G96, quem curte celular melhor vai gostar mais ainda, porque é de só 6,43 polegadas o tamanho dessa sua tela. E também tem som estéreo e foi recém-lançado, então também terá mais e mais atualizações. Por um preço muito mais em conta do que a maioria dos modelos. Dificilmente você vai conseguir encontrar o que o Redmi Note 12 consegue entregar em relação ao armazenamento, câmera, ter som estéreo e ser novinho no mercado. É difícil encontrar um aparelho que bate com ele nesses quesitos. Descendo um pouquinho mais, nós temos o Redmi Note 12, a versão 4G. Que é um sucesso em vendas, é um dos celulares mais pesquisados, um dos mais recomendados, um dos mais avaliados, porque é um aparelho que vem com uma tela grande, 6,67 polegadas. Foi o único da linha Redmi Note até hoje que conseguiu ficar às vezes abaixo de R$ 1.000. Estamos falando de um celular que tem tela AMOLED. A sua câmera principal é de 50 megapixels, faz um trabalho legal, principalmente nessa faixa de preço, e tem ainda uma velocidade de 120 Hz. O seu processador não é ruim, mas está longe de falar também que é excelente. O Snapdragon 680, você consegue fazer tudo com ele sim, mas não vou poder falar para você, nessa faixa ele seria o melhor. É um dos melhores da Xiaomi, com certeza, mas nessa faixa tem alguns outros que igualariam ou até seriam um pouco superior, mas você não perde aqui necessariamente em muito desempenho. E sem falar, todos esses modelos que eu mencionei até agora têm o infravermelho, que é um dos diferenciais da Xiaomi, e no Redmi Note 12, mesmo sendo um modelo básico, vem também. E caso você, ao invés de querer uma tela melhor ou uma câmera melhor, querer se focar mais no sentido de game, de desempenho, eu também vou te indicar como um dos melhores da marca o Poco M5. Porque em câmera ele deixa muito a desejar, principalmente na câmera frontal, que é de apenas 5 megapixels. Ele tem um design bacana, a sua traseira até lembra couro, lá como acontece no Moto Edge 40 e no Moto Edge 30 Fusion, e em desempenho ele acaba dando conta do recado. Já que nós temos o Helio G99, só para você ter uma ideia, o desempenho dele é melhor do que no Redmi Note 12S, que é um modelo um pouco acima em relação ao valor, já que ele está mais voltado para modelos básicos. Só que a sua tela aqui também é uma tela IPS LCD, você tem que levar isso em consideração, e bateria acaba sendo a mesma coisa. Se você quer desempenho e um preço baixo, o Poco M5 vai ser o melhor para você conseguir nessa faixa de preço, desde que você não se preocupe muito em ficar tirando fotos com excelente qualidade. Agora vamos abaixar um pouquinho mais para quem está querendo comprar um aparelho em torno de uns R$ 800. Você consegue encontrar dois, o Redmi 10 e o Redmi 12C. Deixei ele para o final, mas é muito importante você saber essas informações. O Redmi 10 é melhor que o Redmi 12C. O problema dele é que ele é um modelo mais antigo, consequentemente terá menos atualizações, é bem provável de ter menos atualizações do que o Redmi 12C. Mas ele é melhor em câmera, é melhor em desempenho. A sua tela vai ter uma qualidade melhor também, que é Full HD+, e no caso do Redmi 12C é uma tela HD+, só que seu sistema acaba aí sendo um pouco inferior. Em relação ao Redmi 12C, o que é legal é que a sua tela é muito grande, é 6,71 polegadas. É uma das maiores, mesmo que ele seja um dos modelos mais baratos dessa lista. Ele vem aí com o Helio G80, que dá conta do recado principalmente nessa faixa de preço. O maior problema dele é que a sua porta de carregamento é no formato micro USB, e não é do tipo C, que é o mais comum da gente ver hoje em dia no mercado. As suas câmeras também deixam um pouco a desejar, mas nessa faixa de preço é difícil você encontrar algo que bata nele. Por quê? Por nessa faixa de R$800, através dos links que eu deixei na descrição, você consegue ter um aparelho com 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. Nessa faixa, é muito comum a gente ver ainda aparelhos com 64 e mais ainda com 32. Sendo assim, isso é um grande diferencial para quem quer um aparelho com um bom desempenho e um preço super baixo, ainda podendo parcelar em 10, 9 vezes sem juros. Isso é algo muito bom. E essas são as minhas indicações e os melhores celulares, na minha opinião, das principais marcas que temos aqui no Brasil. Agora eu quero saber de você, deixe para mim nos comentários, qual desses você achou diferente ou que poderia ter trago aqui na lista que eu acabei não mencionando. Fala aí para mim que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.